Boa noite, pessoal. Casa que nos acompanha, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas atividades de classe. Hoje, o José vai expor para nós o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos, falsos profetas. Antes de dar início à atividade, tem reiteradas vezes pedido que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem os vídeos, nos ajudem a impulsionar nosso canal no YouTube, nas redes sociais. A gente não ganha nada com isso, é intuito exclusivo de fazer com que o conteúdo possa chegar a mais pessoas, possa se distender mais além, certo? Então, compartilhem, divulguem, dê o feedback de vocês, certo? Na noite de hoje, então, que a gente possa conseguir ter um bom aproveitamento de tudo que vai ser dito, mas que, acima de tudo, a gente tenha um pouco mais de integridade a gente mesmo. A gente fala tanto de verdade, busca pela verdade, mas será que a gente está buscando essa verdade? Quando ela chega para nós, através de outras pessoas, através das diversas situações, através de tá? Como é que a gente lida? Será que a gente aceita? Então que a gente tenha um pouco mais de honestidade e nos perquirir para que possa ser feito um aproveitamento, sejam só palavras que ficam soltas, possa fazer parte da nossa vida, possa introjetar isso de verdade dentro de bem, então, uma boa atividade a todos. Boa noite a todos vocês que se encontram aqui, tá? Boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha regularmente, tá? E o capítulo de hoje nos leva a uma reflexão profunda em função da natureza da frase título contida nele. É uma expressão de Jesus falando a respeito da sua natureza, como ela seria interpretada e como, na realidade, ela seria distorcida na sua essência, né? Vocês notem que o verbo empregado na frase é um verbo que fala de futuro, haverá, existirá, né? E ele diz falsos cristos, né, se referindo a ele próprio, e falsos profetas, se referindo aos profetas anteriores a ele, já que ele era um profeta também. Porque se nós formos na semântica, na essência da palavra, nós formos procurar o que a palavra profeta representa, ela está relacionada ao encaminhamento dos seres no sentido de seu crescimento em direção à essência da vida, que é a figura da palavra Deus. Tá? Então aqui, né, ele faz uma citação, e eu depois vou ler para vocês, tem várias passagens aqui contidas no capítulo, né, diz, a primeira delas é uma, conhece a árvore pelos frutos, né, missões dos profetas e prodígios dos falsos profetas. Então ela faz uma referência a na realidade, por que que as coisas aconteceriam da maneira que aconteceram, e assim o é, né? Em função da distorção do entendimento do que é exatamente esse encaminhamento dos seres em relação ao desenvolvimento, à evolução dentro da vida. É a figura do crescimento na direção de Deus. Isso vem dos tempos imemoriais, né? E no seu tempo, ele também passou por isso, ele combateu muito os profissionais religiosos da sua época, que eram os fariseus, por causa que já naquela época já havia distorção a respeito disso. A sua própria vida é um tributo ao ensinamento utilizando a mecânica do dia a dia. Isso tem relação com o capítulo da semana passada, né? O capítulo da semana passada, o título é Trabalhadores da Última Hora, né? Também
por que esse título? O que que é? Que referência de última hora é essa? Então, se a gente pensar que nós estamos dentro de um processo de evolução, isso é tratado no capítulo número 1, quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de 3 marcos ou 3 tempos muito pontuais dentro da história da humanidade, né. A primeira grande mudança de concepção a respeito da ideia da dinâmica da vida é introduzida por Moisés, porque Moisés, ele faz uma transposição do politeísmo para o monoteísmo. O que que é isso? Por que que isso é significativo? Porque o politeísmo acreditava que todos os eventos naturais eram produzidos por Deus. Se a gente olhar, né, a estrutura da mitologia, tanto grega, romana, nórdica, sempre existiam associações de figuras ou de deuses responsáveis por determinados eventos. Os egípcios, tantos outros, todos os povos, a sua estrutura inicial tiveram isso. Tá? Então a ideia é de que os eventos naturais eram produzidos por deuses, né? Ou seja, a figura Deus significa seres fora da natureza humana, extracorpóreos. O monoteísmo vem a reduzir isso. Diz, olha, pelo sentido de observação da vida e de sua harmonia, não pode haver uma disputa, porque também, né, todas essas crenças politeístas estabeleciam brigas, disputas entre esses deuses, né? Se a gente, hoje, através da televisão, a gente recebe filmes, seriados, ilustrando essas ideias, né, que a gente vê, né, através do cinema, da televisão. Então isso é derivado da crença que existia. E aí a ideia monoteísta, olha, não tem sentido porque a vida, observando a natureza, ela é harmônica, ela não é desarmônica. Por exemplo, depois da tempestade, que a ideia é que existia Deus responsável pela tempestade, vem a bonança, vem a harmonia. Então depois da dificuldade, sempre vem alguma coisa em contraposição. Então, a tendência natural da vida, da natureza, é a harmonia, é o equilíbrio. Isso é fruto de observação. Então a ideia monoteísta, ela vem num tempo promulgada de maneira a começar a produzir uma mudança de concepção, tá? É a figura de Moisés. Moisés introduz essa ideia, e como toda ideia, ela precisa de tempo para poder ser assimilada, poder ser vivida. Então ela tem que cumprir um ciclo temporal, onde na realidade a existência de um ciclo temporal só pode ter sentido se houver continuidade. Se os seres vivessem apenas uma existência, não haveria continuidade. Simplesmente se viveria num determinado tempo, segundo uma conjuntura, uma ideia, uma estrutura de um determinado tempo, se morreria de forma inexorável com aquelas concepções. Então, se a gente pensar dessa maneira, quem nasce mais para o presente sempre terá mais vantagens, porque a evolução é muito maior no presente, tá? Em todos os aspectos, em todos os sentidos. Então, essa ideia de aprimoramento dentro do tempo de uma ideia só tem sentido se efetivamente os seres puderem ir absorvendo, amadurecendo dentro dela. Isso só pode ser explicado através de uma pluralidade das existências, ou seja, de múltiplas vidas. Não tem como. Ó. A pluralidade de existências garante a continuidade do ser dentro do tempo, dentro dessas experiências corpóreas ou temporais, né? Então, passado um ciclo de amadurecimento, vem Jesus, né? Ele próprio, não manda ninguém, mandou uma série de indivíduos antes, que é a figura dos profetas bíblicos. E se nós consultarmos, nós não temos o hábito de fazer esse tipo de coisa, de estudar a Bíblia. Mesmo nas religiões cristãs, de uma forma geral, as católicas ou evangélicas, normalmente isso não é feito. Apesar de se falar muito no Antigo Testamento, existe o aspecto dogmático da homilia, que é um aspecto de interpretação que alguém leva para o outro e o outro aceita, de forma fixa, irredutível. É uma ideia, uma concepção, e quem a recebe não tem a possibilidade de debater sobre ela, de se esclarecer, de contrapor, enfim, de assimilar de forma mais profunda a ideia. Então, a gente normalmente não faz esse processo de pegar os evangelhos e tentar lê-lo e comparar as ideias, por exemplo, dos profetas, estão no Antigo Testamento, e se nós lermos eles todos, nós vamos ver que é uma sequência natural de evolução de ideias.
A gente não olha dessa maneira, não estuda dessa maneira, não estuda realmente a coisa como deveria se fazer para se compreender. Como qualquer coisa que a gente queira dominar, a gente tem que estudar de verdade. Tá? Então, Jesus faz uma enorme transformação, inclusive na estrutura básica, lá mosaica, é o decálogo, é o famoso 10 mandamentos, que é uma estrutura de regulamento comportamental da sociedade hebraica. Tá? Em função de que eles não eram daquela maneira. Um processo de educação sentimental, emocional, também leva tempo para poder ser absorvido. Então, depois de um ciclo de 1800 anos, mais ou menos, ele vem, ele nasce, né? E ele mexe nisso tudo. Ele substitui esse decálogo por 2 mandamentos apenas. Tá? Dizendo que o fundamental é amar a Deus sobre todas as coisas. Tá? Mas e ao próximo como a ti mesmo. Então é uma relação de ordem superior, extracorpórea, que a gente não entende muito bem. E por isso que a gente criou uma série de rituais para fazer isso. Tá? E aí vai entrar nessa parte de hoje, que entra o papel das religiões e suas formas. Tá? Mas também ele coloca uma segunda lei no sentido de complementar no estágio que nós nos encontramos a primeira, essa de amar a Deus, de como amar ao próximo. E ele diz que para fazer isso tem uma forma facílima de aprender isso, que é uma das regras básicas dessa tal de pluralidade das existências. E que ele ilustra muito bem numa passagem quando ele diz assim que o mal rico nasce pobre, que é a inversão. Né? E lá ele diz assim, olha, qual é essa segunda lei, esse segundo mandamento que vós sois? Só façais para os outros o que queres para ti mesmo. É uma regra de reciprocidade. Significa que eu tenho que me colocar no lugar do outro que vai sofrer a minha ação e fazer uma avaliação como eu lido com aquilo ali. Como eu lidar com aquilo ali, eu vou ter noção do valor, né, do que aquilo ali representa, que está sendo emitido de mim e como eu receberia aquilo. Se eu não gosto, eu não devo praticar. É muito simples. Tá? Então, esse é um ensinamento básico de quê? De relação, de respeito. No mundo atual se fala tanto de respeito e se pratica nada de respeito. Na realidade, a gente diz que respeita as diferenças, mas não respeita as diferenças coisa nenhuma. Porque nós partimos para cima das diferenças, brigamos por essas diferenças, queremos impor as nossas ideias, as nossas convicções. Por isso que existe tanta briga na atualidade de classes, de características. Então, ele mexe nisso tudo, colocando essas duas. É um escândalo isso. Os fariseus não querem saber disso. Até hoje, o povo israelita não aceita ele dessa maneira lá. Ainda vive segundo a estrutura da lei mosaica. Ainda é Moisés o profeta principal. Por isso que tem, vocês todos conhecem o famoso Muro das Lamentações, né? É um pedaço do muro externo que cercava o segundo templo. Foi desmanchado em 70 depois de Cristo pelos romanos e ficou só um pedaço do muro. Que é, na realidade, a base da crença do Estado israelita, ainda é mosaico. Por isso que eles têm aquela série de costumes que vocês vê através das reportagens de televisões e coisas desse tipo. Então passa novamente um ciclo de quase novamente 2000 anos. Né? E em 1840, mais ou menos, começa uma série de eventos naturais no mundo inteiro. Tá? Inicialmente mais nos Estados Unidos, mas depois começa a acontecer de forma espontânea na Europa, que é a movimentação espontânea de objetos. Objetos se moviam. Tá? Vocês já ouviram falar disso no famoso, né, movimento dos copos, que até na atualidade ainda acontece, eventualmente quando se encontra algum médium de efeito físico. Né? Mas era o fundamento disso, que ainda hoje, muito raramente, sumiu e cumpriu um papel dentro de um determinado tempo para chamar a atenção. É isso que chama a atenção e que culmina, né, depois de uma longa avaliação, um estudo de alguém num determinado lugar, e esse determinado lugar não é à toa, é a França, porque a França era o país mais amadurecido moralmente, né, tanto que a França era a única república dentro de todos os impérios e reinos que existiam no planeta. E a república é um avanço.
enorme nos conceitos sociais de uma forma geral, né? Não há mais castas, não há mais diferenças, e essas ausências de diferença possibilitam uma série de coisas acontecer. Inclusive, é onde o iluminismo, que precede a ocorrência da República Francesa, estabelece por norma que os seres deveriam ser alfabetizados. Para vocês terem uma ideia, porque quase a população inteira, poderíamos dizer inteira, porque se nós considerarmos menos de 1% da população era alfabetizada, praticamente era todo mundo analfabeto. A alfabetização permite que a gente tenha acesso a uma série de coisas e principalmente derruba a ignorância de todos os tipos, o que na realidade favorece o crescimento da criatura. Então, e nesse período aparece aí o que é isso? O que é a ocorrência desses fenômenos que culmina com a publicação do Livro dos Espíritos? É novamente uma nova etapa de compreensão da sequência daquilo que o Evangelho era, na realidade, a primeira grande transformação. Então, a doutrina espírita, ela não vem a remodelar o Evangelho, mas vem dar-lhe sentido prático. Por quê? Porque, como o próprio Jesus disse, ele não poderia falar tudo, né? A ignorância não permitia que ele fizesse isso. Por isso que ele ensinava usando o dia a dia. Todas as parábolas são feitas e estruturadas dessa maneira, sem exceção. Ele pega um fato e, através daquele fato, ele faz um desdobramento. E é sempre assim. Tá? Então, a doutrina espírita, ela é alicerçada no Evangelho. Vocês vão ver que ela, da quarta parte do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos tem 4 partes, a terceira parte do Livro dos Espíritos, é eminentemente voltado para o Evangelho, que corresponde, depois de uma obra complementar, à publicação desse livro. O Evangelho segundo a versão espírita, que está contido na terceira parte do Livro dos Espíritos. Tá? Então, lá, que começa com a lei natural, por isso que eu estou falando para vocês, e todo mundo, a finalidade de fazer essas exposições, essas coisas, é citar coisas, estimular vocês a ter vontade de ir lá ler, de saber, de entender, de se esclarecer, para não ficar novamente uma forma de homilia que eu estou falando, vocês aceitam e acabou. A ideia não é essa. A ideia é fazer a gente avançar na compreensão. Hã? Lá a gente estuda que, na realidade, tudo está contido dentro da lei natural, inclusive as leis morais. Porque é a manifestação da vontade divina estabeleceu como as coisas acontecem. A gente estuda em vários segmentos, a gente dividiu essa compreensão em segmentos, que são as ciências. Então vocês notam, por exemplo, que a gente estuda em física, a gente também estuda em química, sobre uma outra abordagem, sobre um outro formato. E a verdade vai estar toda na abordagem física ou na química? Não, elas se complementam. Por isso que hoje em dia, quando a gente vai estudar alguma coisa, a gente sempre estuda de forma multidisciplinar, integrada, porque são vários aspectos para descrever uma coisa em si. A gente dividiu para facilitar a nossa compreensão por causa da nossa dificuldade. Mas a ideia é da associação de tudo. A ciência já aceita isso. E a doutrina espírita se alicerça nisso. Em cima disso, tanto que a gente, quando estuda espiritismo, nas atividades de estudo doutrinário, a gente faz citações e correlações em relação aos conteúdos do Livro dos Espíritos com as ciências de uma forma geral. Então, acusar um espírita da verdadeira acepção do termo que ele representa, que na realidade vive, domina e compreende essas coisas de ignorante, né, ou de místico, né, ou de seita, na realidade é uma ignorância de quem pratica essa afirmação por desconhecimento. Exatamente assim como eu estou dizendo para vocês, sem querer ser agressivo, mas é desconhecimento, é preconceito, é uma ideia anterior distorcida. E por isso que normalmente aí fora vocês ouvem as mais variadas condições absurdas de citação do que é espiritismo. Então, no fundo é assim. Tanto é que se introduz dentro dessa estrutura geral que vai se formando aí, e que tem a ver com o capítulo de hoje, haverá falsos cristos e falsos profetas, uma série de coisas que não estão contidas dentro da doutrina. Roupas, que é uma característica de liturgia religiosa. O espiritismo não tem liturgias religiosas, não tem santos, não tem imagens, não tem sacerdócio,
Não tem nada dessas coisas que as religiões formais todas têm. Porque são coisas humanas, tá? As cristãs dizendo representar Jesus. E se vocês pararem para pensar um minuto, tá? O que ele mais combateu foi as religiões formais, que era, no caso do seu tempo, o judaísmo. Ele combateu a atuação repito para vocês, dos fariseus e de todas as castas que eram vinculadas às atividades, que não eram só os fariseus. Né? Existiam os publicanos, que eram os copiadores da época, e mais outros que se associavam para ganhar benefícios em função dessas atividades. Desculpa que eu tomo água, que eu estou saindo de uma gripe, fico de boca seca. Então pensem assim, ó. Se nós olharmos a história da humanidade, isso foi uma tradição que continuou. A religião começou a explorar a religião em benefício de uma estrutura própria, explorando a massa popular. Eles eram os únicos alfabetizados que estudavam nos mosteiros. Eles educavam os nobres, que eram os detentores das terras, e, por sua vez, ofertavam as terras para a plebe, por isso daí vem o termo plebeu, né, trabalhar. Em troca de quê? 50% da produção. É a história da humanidade. Então, eles entravam com o trabalho braçal, 50% da produção era para o nobre, que era dono da terra. Por que era dono da terra? Porque tomou a força por sequência hereditária familiar. Eu não sei a história da humanidade. Isso vai até quando? Até esse período, quando começam a terminar os reinos e os impérios. Isso, na realidade, vai crescendo por necessidade natural. Essa plebe, né, que na realidade começa a tentar lutar um pouquinho lá, começa a desenvolver outros conhecimentos, e parte dela, isso eu falo sempre, é necessário para ilustrar, começa a desenvolver uma classe mais rica, ainda analfabeta, mas mais rica. Por isso chamado de burguesia, daí vem o termo burguês, tá? Que é o novo rico. Mas ainda dependente da estrutura do nobre, tá? Daquele que constituía o reino e os impérios, dominado sempre pelo processo religioso. O cinema também ilustra isso aí muito bem. Então, é nesse ambiente que aparece a doutrina espírita. E aonde que ela poderia aparecer? Aonde isso não existia. Aonde era isso? Na formação da República Nova. Onde o meio era proporcional à possibilidade da divulgação de ideia nova, que iriam novamente, como Jesus entrou em conflito com o judaísmo, iria entrar em conflito com as religiões dominantes. E é nada mais, nada menos que acontece. Tem o Auto de Fé de 1864, onde os livros espíritas são queimados na Espanha, tá? Demonstrando a realidade disso tudo. Então vocês notem que isso não é uma coisa nova. Isso é uma coisa muito antiga. Tudo aquilo que vem a mexer naquilo que está estruturado, o que acontece? Há uma reação que não quer que esse tipo de coisa aconteça. Isso acontece dentro de nós. Nós temos dificuldade interna de mudança. Por nós sermos criaturas inseguras, tá? Por falta de desenvolvimento, amadurecimento, nós tememos tudo. Nós tememos a vida material, nós tememos a vida sentimental, nós tememos tudo. Nós, no fundo, nós somos extremamente inseguros. E aí, quando a gente vê algumas criaturas que são mais seguras, porque tem um nível de compreensão maior, e os exemplos são todos que vocês conhecem, né, nas várias áreas, elas são desapegadas. E alguém, para ser desapegado, ele não pode ser inseguro. Se ele for inseguro, ele não vai se desapegar nunca de nada. E vocês notem que o comportamento dessas criaturas demonstraram um diferencial para maior, para melhor. Eu cito sempre os clássicos, não tem, a única forma da gente poder ilustrar é pelo clássico, que todo mundo mais ou menos tem entendimento. Mas vocês peguem aí na área espírita, o Chico Xavier, o Divaldo, que morreu agora, né? A Madre Teresa de Calcutá, o Gandhi na Índia, o Einstein na ciência. Pessoas que viviam completamente diferenciadas dos nossos conceitos de vida. E eles introduziram modelos de produzir alguma coisa, uns na área social, outros na área científica, outros na área humanitária. Mas eles produziram um exemplo de possibilidade, tanto é que eles são reverenciados até hoje. Esses nomes que eu estou falando para vocês, todos vocês sabem quem são. E eles são referenciados até hoje por causa desses diferenciais. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo, várias criaturas que
que também exploraram, que também mutilaram, que também, na realidade, deformaram, deterioraram as coisas. Vamos pegar espíritos, de novo, João de Deus, tá? Que todo mundo falava para isso, para aquilo, por aquele outro. Deu no que deu, né? Então, na realidade, não era. Um indivíduo que trabalhou junto do Chico Xavier, psicografou com ele as obras da série do Espírito de André Luiz, que vocês conhecem através do cinema, aí, do filme Nosso Lar. Né? O Valdo Vieira psicografou vários capítulos com o Chico Xavier dessas obras e se perdeu, se deslumbrou. Então, quando a gente analisa essas coisas, a gente sempre faz relação com esse tipo de situação. Né? A gente fica assim, coisa e tal, por causa da consequência. Mas no momento, a gente, muitas vezes, se a pessoa tem esse formato manso, eu não estou falando só à toa, tem uma parábola aqui dentro que ele vai falar em lobos em pele de cordeiro. Tá? Esse formato assim que a gente tanto gosta, tão messiânico assim, se vestir de branco, tá? Falar mansinho, ser delicadinho, essas coisas todas, a gente gosta disso. Tá? E a gente acha que isso é uma representação de grandeza. Mas aí eu de novo eu vou falar para vocês, pensem de como Jesus era, de verdade. Jesus era firme. Firme mesmo. Se a gente começar a ler o Evangelho, a gente vai ver, ele chama a atenção sempre de todo mundo. Mas ele tem um critério interno de justiça, uma ausência de preconceito enorme. Ele chama a atenção dos apóstolos que conviviam com ele, mas ele trata, por exemplo, aqueles que eram seus inimigos com uma brandura quando é necessário. Ele socorre fariseus. Zaqueu, na realidade, é um cobrador disposto, corrupto. Ele vai na direção dele. Quando ele conhece Mateus, Mateus também era um coletor de impostos, né? Era segregado. Ficava ele, os demais cobradores de impostos, e prostitutas, e todas as pessoas que eram marginalizadas. E Jesus disse para ele, eu vou comer na tua casa hoje. E vai. E os apóstolos escandalizados ficam na porta. Não entram. E ele entra. Isso é uma passagem, entre tantas outras. Mostrando que exatamente a sua característica, a sua forma de ser, transcendia os preconceitos. E se alguém só pode transcender o preconceito se tem segurança interna. Se não depende de nada nem de ninguém. Se na realidade tem um nível de compreensão, de serenidade e de grandeza interna, e na realidade permita que ele seja assim. E o que aconteceu com ele? Porque o mais importante eu vou falar para você, o que aconteceu com ele no final das contas? A grande multidão que sempre andou atrás dele, sempre pediu benefícios para ser curado, para resolver o problema dos filhos, como a gente faz nas religiões e dos centros espíritas, resolver os nossos problemas. É a mesma multidão que o apedreja em escolhas, em palavras, e o crucifica. É a multidão, porque na realidade Pilatos lava as mãos da acusação que ele recebe, né, da fofoca farisaica, que cria essa situação para se livrar dele, mas como não podiam matá-lo, a lei romana não permitia, ele era dominado pela lei romana, o Império Romano é que dominava Israel nessa época. Manda ele para Pilatos, Pilatos se interroga, é a famosa passagem que vocês conhecem, que ele lava as mãos e diz, olha, para mim ele não tem nada, devolvo para vocês. Aí depois pressionado por uma questão política para não ter, porque estava um burum, aí entra a figura de Judas, que vocês também conhecem, né? Que estava envolvido em tramas políticas para criar uma revolução para se libertar do domínio romano. Ele, político, o que ele faz? Ele cede. O que acontece com ele no final da vida? Se enforca. É história. Por culpa. Por ter, na realidade, ficado em cima do muro em função de uma coisa que ele sabia que estava, na realidade, condenando um inocente. Então, notem que ser profeta, na realidade, é trazer verdades, realidades, exemplos que nem sempre, nem todo o tempo vão agradar a todos. Agradam a alguns segundo as suas conveniências,
segundo seus momentos. E esses mesmos alguns, algum tempo depois, podem, na realidade, atacar, violentar, porque não é compactuado com a ideia que existe no momento. A maior demonstração dessas coisas que nós temos na nossa atualidade é a nossa política. As pessoas que são os políticos da atualidade. Se vocês olharem os candidatos que se unem, vocês voltarem um pouquinho no tempo, como eles se agridem, né, entre si, chamam uns de ladrões, ou depois se juntam quando é conveniente para explorar, para tirar vantagem. Como isso existe? Então notem que o ser humano, ele ainda não evoluiu suficientemente para isso. Então eu posso entrar numa área religiosa qualquer, porque as pessoas das associações que tem que ser área religiosa formal, e por isso que a atividade espírita não é formal. Ela não é formal mesmo, não pode ser formal, apesar do movimento, repito para vocês, tem alguns formulismos. Por exemplo, vocês vão em centro espírita, tem gente de roupa branca, casaco branco. Todos vocês sabem disso. Tem inserção de música, de luzes, né? Atividades feitas. Não tem nada disso dentro da doutrina, não tem nenhum tipo de indução psicológica dentro da doutrina. A doutrina é eminentemente interna. A gente tem que entender, tem que se convencer, tem que, na realidade, procurar viver para poder sentir. E a partir de sentir e se converter, se passa a ser. Então, ser espírita não é vir num centro espírita. Como normalmente as religiões, a gente acha que funciona assim. Vocês acham, por exemplo, o sujeito para ser católico, basta ele ir à igreja? Não. Ele tem que praticar todas as coisas que a igreja referenda. A grande maioria que vai numa igreja não faz isso. Então, e as pessoas acham que são católicas. Mas na realidade não são. Se nós formos olhar na essência da ideia, não são. Mesma coisa dentro do movimento espírita. Muita gente vem, e aí vocês vão entender por que existem essas enxertias, essas coisas que não tem nada a ver com o espiritismo. Absolutamente nada. Que é uma coisa que procura fazer a gente compreender de forma irrefutável, de maneira a se convencer e a passar a ter a necessidade de se ser. Esse se transformar leva ele a ter uma outra relação com a vida. Ele se modifica. Porque ele pensa, ele enxerga de outra maneira, ele sente de uma outra maneira. E seu estado de vida se torna um exemplo prático, real de quê? De que é possível, que vale a pena. Maior exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier é o exemplo de um espírita. Ele não foi só meio de escrever livros da gente entender melhor as coisas, ele foi um exemplo vivo dos conteúdos. O que isso causa? Todas as relações que todos vocês têm com ele. Ele é um motivador. Né? Por mais que a gente coloque lá ele num pedestal, crie santos dentro da doutrina espírita que não existe. É um mecanismo de fuga da nossa parte, no sentido de dizer, olha, isso é impossível, por isso que eu não faço. Tá? Mas a ideia não é dessa ordem. Então, Jesus, dentro do capítulo, ele está falando a respeito dessas coisas. Vocês querem ver como é verdade? Eu vou ler para vocês acharem que não é conversa e interpretação minha. Ele está falando de valores. E ele vai novamente usar uma figura para o povo hebreu, né, que tem dificuldade de raciocinar, poder entender. Ele diz assim, ó, conhece a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, é óbvio. Tá? Mas é preciso óbvio que a gente não vê como óbvio. E a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Aí diz, ó, não se colhem figos nos espinheiros. Né? A gente escutando isso parece uma besteira no formato. Mas se a gente parar para pensar na lógica do conteúdo que ele está ali dentro, a gente vai começar a entender determinadas coisas. Nem cachos de uvas nas sarças. Aí ele vai fazer uma comparação da figura com a criatura humana. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, do seu interior. E cresceu. Por isso que tem coisas boas. Olhem. E o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Olhem bem. Então, mas tem influenciação espiritual? Tem.
O que é uma influenciação espiritual? Uma pessoa que morreu cheia de conflitos, de distorções, de ideias próprias, que não quer aceitar e que quer provar de forma geral que aquilo que ela faz é normal, é geral, é comum. Não pode ter ninguém diferente daquilo. A gente vê no dia a dia, essas brigas que tem todos os dias aí a respeito de ideia. Uns querem convencer os outros e começam a se atacar uns outros. Por que vocês acham que acontece isso? Por que fulano quer convencer Beltrano de tal coisa? Se fala em respeito, em democracia, em tanta coisa, é o que menos se faz. A palavra pressupõe relações com diferenças. Há diferenças. As diferenças são educativas. Elas não precisam se tornar de forma agressiva. Não existe essa necessidade. A diferença é uma forma da gente pensar por que existem diferenças. O que elas representam. E deve-se buscar harmonia no sentido de buscar o mais útil. E não tentar alguém impor sobre o outro uma maneira de ser. Ideia de convivência é isso. Nós deveríamos praticar isso sempre. De nós para conosco, de nós dentro da nossa família, de nós para dentro da nossa sociedade. Agora eu pergunto para vocês, apesar de todas as propagandas que se faz isso, se faz isso? Nós deveríamos pensar. Indo adiante, então. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Se coloca a ação de exteriorizar, representa o conteúdo que eu sou portador. Se eu boto conflito, se eu boto agressão, é porque eu tenho agressão. Se eu sou violento, é porque eu tenho violência. Se eu sou mesquinho, se eu sou fofoqueiro, se eu sou maledicente, é porque eu tenho isso dentro de mim. Eu enxergo dessa maneira porque é como eu sou. Aí, repito, a sociedade preconceituosa, uma mulher está sendo julgada, vai morrer a pedrada. A forma era a lapidação, era adúltera. O que ele faz? Ele chega lá, né, e está todo lá para tirar a pedra. Aí ele diz para eles assim: quem se estiver sem pecado, porque estão dizendo que ela é pecadora, atire a primeira pedra. O que acontece? Os mais velhos, em primeiro lugar, largam as pedras e saem de fininho. Depois vai saindo todo mundo, só fica ele e ela. Por quê? Pensem, por quê? Aí o que ele faz? Ele olha para ela e diz assim: mulher, eu não tenho nada contra ti. Não pode ter mesmo. O que ele vai ter? Se ela tem um conflito, se ela errou, em função de que o conflito era portador, o que isso afeta a vida dele? Nada. Nada, simplesmente nada. Nós agimos assim. E ele diz para ela: vai e não peca mais. Porque se tu voltar à estrutura de conflito, o conflito vai viver em ti. A emanação do comportamento determina o porquê da razão daquele comportamento. Ela deveria ser infeliz. Mas imagina uma sociedade patriarcal, onde o casamento era obrigatório, forçado com quem se queria, e tu tinha que engolir boca abaixo. Tem uma passagem, eu não separei isso que Deus juntou, tá? Que na realidade vai vir na semana que vem, o próximo capítulo é esse, o que é falado que a união, que a compatibilidade de valores dentro de criatura, só existe quando existe compatibilidade. Se não existe, não existe. São coisas óbvias, mas que a gente não enxerga. E nenhuma cerimônia pode determinar uma união se ela não existe. A lei de Deus não é baseada em cerimônias, mas em compatibilidades. E Deus só une na relação daqueles que se unem. Ele vai falar, inclusive, dois sendo um só corpo. O que é isso? Dois corpos? Como é que vai se fundir um corpo no outro? Mas é literal que está lá. Quer dizer, uma vida em que não haja uso de ninguém sobre o outro, sobreposição de um sobre o outro. Que haja compatibilidade. A gente tenha caminhos comuns. Pense nisso. Pense quanta coisa a gente sufoca por medo de perder, ou quanta coisa a gente impõe por domínio. E impor, muitas vezes, é por chantagem. As várias formas de manipulação. Mas isso é papo para a semana que vem. Tá? Mas indo adiante, então, ó. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha
e que por dentro são lobos rapaces. É uma figura, uma pessoa que é um lobo, que é uma figura de um predador, se tapa com uma pele de ovelha para se disfarçar como sendo uma coisa mansa. Aí vocês vão ver a relação que eu fiz quando eu falei para vocês. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas dos pinheiros ou figo das sarças, relação que eu tinha falado anteriormente. Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Ele insiste, por quê? A dificuldade da fixação da ideia. A ideia é simples, o problema é nós fixá-la. Tá? Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecereis, pois, pelos seus frutos. Aí está fazendo uma referência para o hebreu, que era herdeiro do politeísmo do inferno. O hebreu entendeu a mensagem ali, ó. Quem não presta, vai para o inferno. Será que ele podia falar de outra maneira? Não, ele não podia dar salto de qualidade. Né? Vocês notam que nós estamos dentro da doutrina espírita. Eu estava ensinando agora, há uns dias atrás, mostrando lá o final do Livro dos Espíritos, pergunta 964, se não me engano, onde, dentro do Livro dos Espíritos, pela primeira vez, os Espíritos explicam, no final do Livro dos Espíritos, que o processo é educativo, não é punitivo. Se a gente lê o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos está cheio de palavras como punição e castigo, recompensa, punição e castigo. Por quê? Porque ele, quando foi feito, a ideia dominante era essa. Em francês, quando a gente pega o livro original em francês, a gente pode traduzir de uma outra maneira. Mas os tradutores, que são desse período inicial, tinham informações desse tipo. Então, eles colocavam dessa maneira. Mas essa pergunta que eu estou dizendo para vocês derruba tudo isso de uma vez por todas. O processo é eminentemente educativo. E lá ele exemplifica, explicando como é que funciona a lei de Deus. Usa como exemplo as relações, por exemplo, do sistema digestivo. Se eu como demais, né, eu vou ter um problema gástrico, porque eu estou superando a possibilidade do quê? Da digestão. Eu estou simplificando. Tá? Então aquilo é uma decorrência natural, porque eu estou fazendo uma coisa para algo que não foi feito para ser daquela maneira. Isso é castigo? Todos vocês me diriam que não. Isso o que é? É gula. E a gula está associada a quê? A uma satisfação que normalmente eu busco, porque eu sou bruto ou porque eu estou cheio de problema. Quando a gente está cheio de problema emocional, a gente não consegue resolver, é bom comer um doce, alguma coisa assim, não é? Existe uma compulsão da nossa parte de substituição. Então isso é natural de acontecer. Mas é um problema. Eu estou dizendo para vocês onde está, para vocês, na realidade, não acharem que é invenção. Então, notem que dentro da obra básica lá, isso aparece só no final. Tamanha dificuldade de entendimento das coisas. Então é disso que, novamente, ele está fazendo aqui uma transição para o hebreu, que precisava do impacto. Se eu fosse falar para o hebreu dessa maneira, o hebreu nem ia estar. A gente fala aqui para vocês, fala para quem está aqui dentro. As pessoas não mudam. Tem que morrer para sofrer as consequências que a gente vê no fenômeno mediúnico. E quem lida com o fenômeno mediúnico e lida diariamente, cresce muito. Porque é um impacto constante da gente ver a realidade do pós-morte, as consequências, como as coisas são, os horrores que existem em função desses estados mentais, psicológicos, comportamentais, que continuam no pós-morte. Então, isso é castigo? Não, isso é relação entre criaturas. Seus conflitos, suas debilidades. O que se faz no centro espírita? Se elucida, se motiva, se socorre para que as criaturas mudem. Sejam de uma outra maneira. Resolva os seus problemas interiores, suas relações. Eu digo lá no coisa e digo aqui para você. Adianta vir no centro espírita só para vir, para tomar passe? Não adianta nada. É perda de tempo. Só tomar passe, sentar numa cadeira assim, não adianta nada. Não resolve nada. A realidade é essa. Então, pensem um pouquinho mais. Olha que nós estamos fazendo uma coisa alicerçada, uma coisa que tem 2000 anos. Tá certo? Para terminar, tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Seduzirão a muitos. Isso não acontece. Cantando para você.
As religiões não viraram uma indústria de ganhar dinheiro? É uma máquina de produzir dinheiro. Máquina. Explora a fragilidade humana, o período mais difícil do ser que está em conflito para tirar dinheiro. Não é só nas igrejas tradicionais, se faz isso em todos os segmentos religiosos. Então é incrível isso tudo. Por isso que ele diz: seduzirão. Tá? Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, que é isso? As pessoas acabam se decepcionando. O que gera? A caridade de muitos se esfriará. É a mesma coisa que a gente ajuda as pessoas que estão nas sinaleiras. Tá? No meio dali tem gente necessitada, tem gente que é vagabundo, que não quer nada. E às vezes a gente descobre, a gente fica, não vou dar mais. Pensa se a gente não acha assim. Mas tem muitos daqueles que estão ali que vão chegar de novo no dia seguinte, lá, porque eles não têm outra coisa. Eles comem em função daquilo. Tem sem vergonha? Tem, mas tem gente necessitada. E muitas vezes a gente fica brabo com isso. Não vou te dar mais nada. Esse não é assim. Eu não estou dizendo a verdade para vocês. Indo adiante, então. Olhem, por exemplo, trago o João de Deus. Quanta gente, ser espírita é isso. E essas coisas acontecem. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. O que é isso? Aquele que crescer. É o famoso salário do obreiro, que é o salário do trabalhador. Qual é o salário do trabalhador interno, moral? Crescimento. Ele cresce. E a consequência do crescimento, o que é? Equilíbrio. Discernimento, paz, todas essas coisas. Exemplo de novo, o Chico. Quem é que tira isso de alguém? Nunca mais. Conquistou é dele, está nele. O resto tudo é corpóreo. Fica aí. Agora, o que a gente botar para dentro, de bom e de ruim, continua com a gente. É o que a gente vê no pós-morte. Então, se alguém disser o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis absolutamente. Isso é Jesus falando. Porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Por quê? Porque muita coisa que é feita como milagre, na realidade é uma coisa que a gente no momento não compreende, mas com a evolução do entendimento, a gente entende os mecanismos que estão ali dentro. Então, se a gente vai por esse formato, a gente pode ficar seduzido e ser enganado e ser levado para determinadas direções falsas. Ele chama a atenção disso 2000 anos atrás, chamando a atenção disso. Parem para pensar. Então, uso de João de Deus de novo. Quanta gente não foi seduzida por aqueles formatos? Mas quem era espírita de verdade sabia que tinha pirâmide, tinha indústria farmacêutica de ervas, vendia coisa e tal. É um comércio. Isso é um comércio. Então pense, os apóstolos trabalharam a vida inteira. Ele morreu, continuaram trabalhando pelas pessoas que eram abandonadas. Famosas mansões do caminho, que o Divaldo homenageou, pondo o nome na obra dele lá. Eles juntavam os velhos, que eram abandonados, os doentes, de Ansenias, que era a época que tinha para chuchu, eles juntavam. Todo aquele que era abandonado, as crianças que ficavam sem pai, eles trabalhavam, juntavam maneira de trazer víveres e coisa e tal, e introduzir esse cristianismo original, puro, para essas pessoas. Por isso é chamado mansão do caminho. Ficavam às margens. O que eles ganharam? Eles trabalharam a vida inteira fazendo isso. O que eles ganharam materialmente? Nada. Mas eles ganharam tudo. Eles ganharam a própria redenção. Por quê? Porque eles fugiram quando Jesus foi crucificado. Eles foram se esconder. Ficaram com medo. Todos eles, com exceção de João, foram crucificados de cabeça para baixo. Pedro foi o primeiro, porque negou 3 vezes. Ele disse que não era digno de ser crucificado de cabeça para cima. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. João é que foi, na realidade, morto em óleo quente. E, na realidade, é o que produz o Apocalipse, né, que vocês já ouviram falar. Então, é a redenção, é o ser que fugiu, que negou e que se remodelou dentro da vida, se transformou numa criatura ilibada. Paulo de Tarso, que perseguiu, matou e fez, se transformou no Paulo, que todos nós conhecemos. Então, esse é o salário do indivíduo que cresce. Normalmente, ele é abandonado, ele não ganha nada. Uma frase que está aqui entendendo o evangelho: os últimos serão os primeiros serão os últimos. A gente não entende essas coisas.
Mas os primeiros do mundo são os últimos do processo evolutivo. Tudo deles está aqui. Eles morrem, não saem daqui da volta. Os últimos daqui que não querem nada, que são desprendidos disso tudo, são os primeiros do reino do céu. É uma figura, mas que ilustra exatamente o quê? A evolução, o crescimento da criatura. Então, vocês que vierem aqui, pensem nisso. Semana que vem a gente vai tratar disso, né? Usando o casamento, o matrimônio como figura de compatibilidade entre criaturas. E só existe compatibilidade entre criaturas onde existe afinidade. Ideias, de valores, sentimentos. Se não existe, não tem casamento. Pode ter união, mas não é casamento. Não, mas isso será abordado na semana que vem para que a gente pense. Pense efetivamente sobre a nossa vida. O que a gente vai fazer no Centro Espírita? Vem aqui para tomar paz só? Eu digo para o pessoal que estuda, se vocês estiverem aqui só para estudar intelectualmente, não venham mais aqui. Parece que eu estou dando um tiro no meu pé. Eu estou sendo verdadeiro e honesto. Não estou aqui para enganar ninguém, nem para que depois diga, mas eu fui lá, não adiantou nada. Não, se foi te dito. A realidade nua e crua é essa. Por isso são muitos os chamados e poucos os escolhidos. O chamamento é geral, dentro de todos os tempos para todo mundo. Quantos respondem? Pensem nisso. Nós vamos começar a entender como funciona a evolução, quais são os critérios da lei divina, o que ela objetiva e como ela se produz. E ela é fruto de trabalho, trabalho interno, trabalho imperecível. E a gente fica com as consequências de tudo. Pense. Tá, pessoal. Pessoal de casa que nos acompanha, tenha uma boa noite, uma boa semana e até a nossa próxima atividade, sábado.